após a morte. E foi assim um tempo de conversa super interessante, porque ele trouxe-nos aqui grandes reflexões de como estamos a levar a nossa vida aqui na Terra, enquanto estamos aqui vivos. Porque sim, lá à frente, mais adiante, teremos que prestar contas algum dia. Portanto, foi um tempo muito, muito bom, muito interessante com o apóstolo Júlio Matavelli. E agora nós vamos à palavra do líder com o pastor Amandio Ndjose, ele que vem nos falar do poder do perdão. Fiquem com ele. Paz e graça a todos os telespectadores que estão a ver o programa Raios de Luz em nome poderoso de Jesus Cristo. Neste momento eu vou ministrar a palavra de Deus com o tema o poder do perdão. E vou convidá-los a abrir o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Pois se vocês perdoarem as ofensas que as outras pessoas lhes fazem, o Pai de vocês que está nos céus também lhes perdoará. Se, entretanto, não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai de vocês também não lhes perdoará as suas ofensas. Então, neste momento, vou orar antes de ministrar. Pai Santo, no poderoso nome de Jesus Cristo, louvo o teu santo nome nesta manhã e glorifico, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tem adversário, que é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que ainda há de ser. Peço a sua graça para que me capacite a ministrar a sua palavra, de modo que todo aquele que for ouvir a sua palavra fique cheio, Pai Santo, do seu espírito, a fim de ser transformado pela sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que haja graça na vida dessa pessoa que está a me ouvir, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, que é o Alfa e o Ômega. Amém. Praise God. Yes. Então, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Como dizia, vamos falar do poder que há no perdão, onde encontramos uma mensagem de Jesus Cristo, em que ele traz uma mensagem que, segundo o que se tem falado, é o Sermão do Monte, onde Jesus ministra a palavra, fala do que os cristãos devem fazer, se comportar perante a sociedade, que os cristãos devem ser diferentes do mundo. E aqui encontramos uma parte onde Jesus primeiro ensina os cristãos como é que devem orar, onde ele diz que quando quiserem orar, devem entrar no vosso quarto, fecharem a porta, orarem ao seu Deus que está em secreto, e Deus que está em secreto vai vos responder publicamente. E quando vocês estiverem a orar, digam o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus Cristo sublinha essa parte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E Jesus vem mais abaixo para poder explicar melhor essa questão. Ele nos diz que se não perdoarem as ofensas das pessoas que vos têm criado problemas, tampouco o meu Pai que está nos céus vos irá perdoar. E aqui eu entendo o seguinte: Jesus não fala da necessidade do homem ter que pedir perdão, porque pedir perdão é teórico. As pessoas podem pedir perdão, mas não porque estão a fazê-lo com verdadeira intenção, simplesmente estão a passar para as pessoas não serem vistas como mais. Elas podem pedir perdão não sendo honestas, podem pedir perdão não com todo o seu coração. Por isso que Jesus olhou essa questão de pedir perdão como não mais importante que perdoar, porque perdoar é muito mais que isso, significa ser mais prático. É necessário mostrar os resultados do perdão.
É necessário mostrar que realmente não é só dizer eu te perdoo, mas sim mostrar resultados daquilo que foi pedido pela outra pessoa. Pois é aquilo que o nosso Deus fez à humanidade. Quando nós fomos a ler o livro de João 3,16, a Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele determinou amar o mundo, perdoando o pecado que o mundo carrega. E dessa forma ele demonstrou, trouxe resultado, que é dar. Aqui vem o seguinte: Deus amou, ele declarou que perdoou, mas não era o suficiente. E ele deu a resultados. E nós vemos esse resultado a partir do nosso Senhor Jesus, aquele que morreu e derramou seu sangue na cruz. E note, toda pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa amarga, é uma pessoa que não carrega o Espírito de Deus. E toda pessoa que consegue perdoar é porque o Espírito Santo vive nela. O Espírito Santo está a conduzir essa pessoa. O Espírito Santo vive e conduz essa pessoa. Há necessidade de entendermos que há muitas pessoas que estão mortas no coração de várias pessoas, que enterraram nos seus corações. Porque quando a pessoa decide não perdoar o próximo, está a enterrar no seu coração a vida daquela pessoa que deveria ter sido perdoada. Escute ainda, toda pessoa que não perdoa está a dizer que não precisa do perdão de Deus. Toda pessoa que não consegue perdoar é porque não conhece Deus também. Porque o perdão é resultado daquele que nos criou, que é o nosso Deus. Não é aquele que diz que eu não posso perdoar porque a pessoa não merece o perdão. Porque se for assim, nós também não mereceríamos o perdão, ou não merecemos o perdão. Porque é uma condição para nós termos a vida eterna. Perdoar o próximo para que também sejamos perdoados. É uma condição para termos a vida eterna. Perdoar ao próximo para que nós tenhamos também a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus, através do perdão que foi manifesto na cruz, através do sangue que foi derramado na cruz. Não é possível que o homem alcance a salvação sem que tenha sido perdoado. Existem coisas ou situações mais extremas em que as pessoas não só não querem perdoar, mas também existem aquelas que não aceitam o perdão. E essa pessoa que não aceita o perdão está numa situação pior que aquela que não quer perdoar. Escute, Deus, quando ama o mundo e dá seu Filho único, Jesus, para morrer por nós na cruz, todas as pessoas já nascem perdoadas, mas elas precisam aceitar o perdão para poderem ter a vida eterna. Em outras palavras, eu estou a dizer que as pessoas não irão ao inferno por causa do seu pecado. Não irão ao inferno por causa daquilo que carregam, que é o pecado. Irão ao inferno por causa da falta do perdão. As pessoas não aceitam ao Senhor Jesus como Senhor Salvador. Quando não o aceitam, simplesmente estão a negar aquilo que Ele fez na cruz. Estão a negar o perdão que Ele está a trazer nas suas vidas. E certamente essa pessoa, a sua finalidade é perecer, é morrer, é ir ao inferno, é ter a sua morte eterna. E desta forma, toda pessoa que decide não perdoar o seu próximo está também a negar este benefício que Deus nos trouxe através da pessoa de Jesus. E em outras palavras também, o perdão é obrigatório na vida do homem. Deus não está aqui a babar o homem para perdoar. Ele está a obrigar o homem, porque assim como ele foi perdoado por Deus, também deve perdoar ao seu semelhante. Deve perdoar a todo aquele que lhe comete pecado, aquele que lhe ofende. Porque nós todos os dias vivemos num mundo onde vamos ser ofendidos, onde até as pessoas podem fazê-lo com intenção ou talvez sem intenção. Mas o que nós temos que fazer é sermos longânimes ao ponto de
tolerarmos tudo e perdoarmos. Porque nós também somos o resultado da tolerância. Somos o resultado do perdão. Somos o resultado daquele que nos amou antes de nós o amarmos. Somos o resultado daquela pessoa que nos conheceu antes de nós o conhecermos. Somos o resultado daquela pessoa que disse: eu perdoo, eu esqueço o seu passado. A partir de hoje em diante, me siga e você terá a vida eterna. Como é que nós não somos capazes de perdoar aquela pessoa que talvez nos insultou, mas estava movido por emoção ou estava movido por causa do nervosismo? Nós temos que ser capazes de entender que nós devemos viver o que Cristo viveu. Se nós somos cristãos, ou ainda que não fôssemos cristãos, nós, como resultado do perdão, precisamos ser capazes de perdoar. Existem muitas pessoas que se encontram no cemitério. Existem muitas pessoas que estão lá, que tinham razão, que estavam à espera que alguém lhes pedisse perdão, mas que morreram porque essa pessoa não foi lhes pedir perdão. E existem também pessoas que estão mortas, estão lá no cemitério, que tinham razão, que queriam perdoar, mas na verdade deixaram de perdoar e acabaram morrendo sem ter perdoado. Existem muitos casais que estão separados, não porque não se amam, porque o amor não é suficiente para poder manter um relacionamento. É necessário ter Deus no meio da relação para ser capaz de perdoar um ao outro. Não é possível que um casal viva em paz, se perdoe, sem que Deus esteja lá. É por aí que nós encontramos casais que se feriram, que se ofenderam e depois se separam. Quando se separam, eles conseguem ter outras relações. Todavia, voltam a amantizar, porque o amor ainda vive neles, mas não conseguem ficar juntos porque não conseguiram se perdoar. Mas isso é por causa da palavra de Deus, é por falta de Deus no seu relacionamento. Todo aquele que carrega Deus, carrega perdão. Todo aquele que carrega o Espírito de Deus consegue entender o próximo, porque sabe muito bem que também peca, sabe muito bem que um dia também vai errar e vai pedir perdão e vai precisar ser perdoado. Escuta, você deve saber perdoar o seu próximo, porque você não é perfeito. Você não é aquela pessoa que vai dizer: eu nunca vou errar, nunca vou precisar de ser perdoado. Todos nós precisamos do perdão, não só o perdão de Deus, mas também do homem, porque aqui a palavra nos fala claramente que é o perdão que nós temos que dar ao próximo. Como disse Jesus, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos amar o próximo como nós nos amamos. Se eu me amo, eu quero ter um coração limpo, um coração puro, um coração casto, um coração depurado. Mas se eu vejo um irmão que pede perdão, ele implora, e eu não consigo perdoar, aquele irmão vai viver sofrido, vai viver a pensar, vai viver até pensar em se suicidar, que também é o resultado da falta de perdão. Algumas pessoas que se suicidam porque o marido, ou porque a esposa, ou porque o pai, ou porque a mãe, ou porque o irmão, ou porque o vizinho não lhe perdoa. É necessário perdoar. Escuta, não só perdoar, você precisa dizer à pessoa que eu te perdoo e mostrar resultados do amor do perdão, porque Deus, quando nos perdoa, Ele cria condições de nos dizer que nos perdoou. É por isso que eu estou aqui como homem de Deus, aquele que ministra a palavra para te dizer que Deus te perdoa dos seus pecados, desde que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele vai viver dentro de si e você vai viver a vida eterna. A vida eterna é esta, que crês ao Deus único e verdadeiro, aquele que habita nos céus, e a terra é os cabelos dos teus santos pés, dos seus santos pés, em nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero dizer mais uma vez que o perdão é obrigatório, é obrigatório. Deus nos obriga a perdoar, para que Ele também nos perdoe, para que Ele também manifeste a sua graça na nossa vida. É necessário entender que o perdão não é algo carnal, é algo espiritual. Começou de Deus antes dos homens.
Deus começou com o perdão na vida dos homens, antes de eles saberem que precisam do perdão. Porque é graças a este perdão que há um caminho que somos levados para a vida eterna. A vida onde não há mais choro, na vida onde não há mais dor, na vida onde não há mais desemprego, onde não há mais sofrimento, onde a paz e a alegria eterna. E eu te digo, se você for capaz de perdoar o seu irmão também será capaz de viver em paz, viver com um coração limpo e alegre, não viver amargurado. Existem muitas pessoas que estão mortas no coração de certas pessoas que não conseguem perdoar. Para de criar sepultura no seu coração, para de matar pessoas no seu coração, desmancha essa mágoa que está dentro de si, porque nem você mesmo consegue viver quando não perdoa. Você vive com uma carga, é necessário tirar essa carga. Por isso que Jesus Cristo fala no livro de Mateus 11:28, vinde a mim a todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, que eu lhes aliviarei. É necessário entregar sua vida a Jesus. Mas se você disser, eu sou cristão e não consegue perdoar, você ainda precisa se converter. Você precisa ainda ser restaurado, precisa ainda ser renovado, precisa ainda ser transformado, porque você não está a viver o verdadeiro cristianismo. Jesus Cristo foi ofendido, Jesus Cristo foi batido, Jesus Cristo foi açoitado, foi cuspido e colocaram uma espinha na sua cabeça, uma coroa de espinha na sua cabeça. Mas mesmo assim, no último instante, Jesus Cristo disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você for cristão, entenda a mensagem da cruz, você vai entender que as pessoas vivem na ignorância, vivem como se na verdade não houvesse morte, como se não houvesse julgamento. E você sabendo que isso é real, você precisa perdoar e mostrar-lhes o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, porque a vida eterna somente tem em Jesus. Desde que você perdoe, as pessoas saberão que realmente o perdão existe em Deus, através de ti. Há momentos em que nós não precisamos pregar a palavra, mas o nosso estilo de vida, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, as pessoas conseguem ver que Deus existe e que Deus habita em nós, que Deus se manifesta através da nossa vida, que Deus se manifesta através das nossas ações. Há momentos em que eu tenho que pregar, sim, mas há momentos que eu tenho que viver aquilo que eu prego, porque Jesus, se vive em mim, eu tenho que viver todas as formas possíveis, mostrar-se Jesus na vida das pessoas, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e que seja capaz de perdoar o próximo, para que também Deus te perdoe e tenhas a vida eterna, em nome poderoso de Jesus, aquele que vive eternamente. Amém. Glória a Jesus. O poder do perdão. É fundamental perdoarmos ao próximo, perdoarmos aqueles que nos ofendem, porque, acima de tudo, o perdão, quando nós não liberamos o perdão, nós mesmos nos condenamos. Às vezes estamos com raiva de uma certa pessoa e nós mesmos nos condenamos com esta falta do perdão. Portanto, é importante perdoar. É fundamental, na verdade, perdoar. Obrigada, pastor Amândio, por esta palavra. E assim nós fizemos o nosso programa de hoje. Esperamos por si próxima semana aqui na TV Sucesso. Até lá.